Olá, meu povo! Está começando mais um iPod, o videocast da SMAP. O tema do nosso encontro de hoje é sustentabilidade. Essa semana está rolando aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco a Semana do Meio Ambiente. E até o próximo dia 6 tem uma programação bem vasta e variada acontecendo em todo o estado. E aqui comigo, na nossa mesa colorida, as sócias e donas da empresa Roda, Mariana Amazonas e Manuela Moreira. E também o servidor e membro da Comissão de Sustentabilidade do Tribunal, Ayrton Lapa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, meninas, por aceitarem o nosso convite. Vamos começar explicando o que a Roda faz? Vamos lá? Bora lá, então eu vou começar, depois eu passo a palavra aí para a Mari. Então, primeiro agradecendo o convite, né, da comissão e o seu também, Mônica, para a gente trazer esse tema tão importante, né, na Semana do Meio Ambiente. Então, falar um pouquinho sobre a Roda. A Roda é uma empresa pernambucana, né, de redesign, de design circular, né. Então, o que é isso? O que é que a gente se propõe, né? Nosso propósito é a gente olhar para os resíduos, né, olhar para os impactos ambientais e tentar encontrar uma solução. Então, a Roda vai rodando em vários territórios, indústrias, né, comércio, agora aqui chegando junto do Poder Judiciário, para que a gente possa pensar junto que ações a gente faz, né, para proteger o meio ambiente. Seja para a gente evitar extrair mais matéria-prima virgem para a produção de produtos, seja que a gente possa olhar para o que a gente está descartando, o que a gente está usando, né, e pensar em ações positivas, né, que a gente possa impactar menos o meio ambiente, né. Então, a Roda ela vem ao longo dos 5 anos desenvolvendo projetos para a gente repensar mesmo o uso de resíduo, né, que ele possa ser transformado e possa ser ressignificado. Essa ressignificação é feita em vários setores e com vários tipos de materiais. É isso, pelo que eu entendi, dando uma fuçada lá no site da Roda. Mari? Exatamente, né? A gente propõe justamente uma mudança de lógica. Desde a Revolução Industrial, a gente aprendeu e entendeu as vantagens da produção linear, ou seja, que você, de alguma forma, pega a matéria-prima, transforma e vende em forma de produto, né? Isso dá, claro, muita produtividade, muita eficiência, muita escala, né? Quem aqui já não lembra do que foi proposto lá atrás por vários industriais, quando isso não era pensado e tudo era muito artesanal, né? E o mundo não era globalizado, ou seja, a gente simplesmente consumia local, né? São várias coisas que a gente precisa olhar, porque o transporte disso também para outros lugares é parte do problema que a gente vive hoje. Então, a economia circular, ela propõe você repensar o que ia parar de alguma forma no lixo, ou no aterro sanitário, ou até na reciclagem, porque a reciclagem, a gente costuma dizer que é a última oportunidade de você ser sustentável, mas tem várias outras antes, né? A gente precisa também olhar para a nossa forma de consumir, né? Então, a gente pode consumir tudo que a gente precisa, mas o que a gente tem visto no mundo é um grande desperdício, né? Até na alimentação, 50% dos alimentos que são produzidos no mundo, na verdade, não vão alimentar as pessoas, vão parar no lixo. E isso tem uma série de efeitos que faz muito mal para o planeta e para a humanidade. Então, quando você propõe uma reflexão sobre isso, né? Quando a gente diz, gente, a gente precisa ver se a gente primeiro vai usar realmente isso e o impacto disso. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Isso é só mais um produto, mas o que isso gerou, né? De onde isso veio? Que floresta precisa... Exatamente, para onde isso vai, né? Não tem jogar fora, né? O planeta é um só. O planeta é um só e a gente vai ter que dar conta do resíduo que a gente gerou aqui mesmo, né? Então, são bilhões e bilhões de toneladas de resíduos eletrônicos que estão indo parar no meio ambiente, e eles são recheados de materiais, né, de minerais que são bioacumulativos, ou seja, eles vão ficar ali registrados e depois vão para o nosso próprio organismo, para além da natureza, para além dos animais, eles vêm para o nosso organismo e são responsáveis por várias doenças modernas que estão invadindo a nossa sociedade. Então, veja, é tudo conectado, tudo tem uma relação e tem um impacto importante. Então,
Exatamente. Desculpa te interromper, mas eu vejo com muita frequência as pessoas dizerem: ah, não, mas isso está muito distante de mim, né? Quando a água do planeta acabar, eu não vou mais estar aqui, né? Estou sendo, claro, extremista, mas de uma maneira geral, é comum a gente ver as pessoas dizerem assim: ah, mas é só um potinho, né? E são pequenos atos, pequenas modificações que podem, de fato, fazer uma diferença na vida da gente e de próximas gerações, né? Também pegando o gancho que Mari, a frase a gente gosta muito de usar assim, não existe jogar fora, né? Porque inclusive anotei essa daqui. As pessoas falam muito assim, não, porque eu joguei fora. A gente não jogou fora, porque está tudo dentro, porque não tem planeta B, né? Então, para a gente trazer um pouco de números, no último levantamento, né, de dados de resíduo, né, no Brasil, 80 milhões de toneladas de resíduo sólido estão sendo ou incinerados ou indo para aterro sanitário. Né? Então, isso significa o quê? Isso significa que a gente está desperdiçando aquela matéria-prima que já foi extraída do planeta. Isso significa, em termos de dinheiro, 14 bilhões de reais por ano, né, que está sendo desperdiçado. Aí quando a gente olha para uma proposta que a Roda traz de redesenhar produtos, então você imagina assim, presentes corporativos. Se você vai comprar mochila para o seu time, por que você vai comprar mochila de uma matéria-prima virgem que foi extraída da natureza, foi feita sei lá onde, né? Então tem todo o impacto desse transporte. Se você pode fazer com aquele material que seria incinerado, que geraria CO2, enfim. Então, a lógica da economia circular é essa, é você olhar para aquele resíduo que vai causar um impacto no planeta duplamente, já causou porque foi extraído da natureza, e está causando porque está sendo devolvido, né, seja numa forma de incineração ou ali nos aterros sanitários, né. Então, essa lógica que Mário começou a trazer da diferença de uma economia linear para a economia circular é que precisa estar pulverizado na população, né? Na hora que você compra algo, você pode ter um olhar para uma compra mais sustentável, né? Inclusive, falar em compra, viu? Aí, então eu vou lhe dar a palavra. Eu vou até confessar aqui para vocês que eu tenho uma mochila da Roda que eu comprei na Fenearte. E eu comprei a mochila por 2 motivos. Um, que eu estava precisando de fato de uma mochilinha de costas, né, bonitinha. Meu marido tem moto, então eu precisava de alguma coisa para facilitar ali o transporte. E eu fui seduzida pela proposta. Quando a moça do stand me disse assim: essa mochila é feita de cinto de segurança do carro. Eu fiquei encantada com aquilo ali, já fiquei pensando: caramba, além de linda, ela vai demorar um montão para se desgastar, né? Assim, ela vai ser super resistente. Eu fiquei realmente encantada com isso. E eu vejo que vocês trabalham em outras frentes também, né? Porque Mari falou aqui, a gente falou em resíduo eletrônico. Não é só resíduo eletrônico que a gente está se referindo, né? Não é só em resíduo eletrônico. O Brasil, reaproveita em torno de 3 a 4%. Quando a gente vê materiais... latas, né, que são alguns dos produtos que os catadores mais gostam, alumínio, você tem uma reciclabilidade de 97% a quase 100%, mas resíduos eletroeletrônicos é em torno de 3,3% a 4% só. Quer dizer, quanto tem ainda para que a gente possa, né, reaproveitar esse material? E isso faz parte também, a vinda dessa parceria da Roda junto com o Tribunal de Justiça, com os órgãos públicos, faz parte também do que as organizações públicas estão vendo na questão das compras e contratações sustentáveis. A gente precisa pensar no ciclo de vida dos produtos, porque a gente ainda compra muito mal. A questão justamente do quê? Da ideia do berço ao túmulo. Você compra um produto, mas você não sabe, vai descartar. E a gente não pode pensar nisso, né? O planeta não aguenta mais. Como bem Manu e Mariana falaram, né? A gente não tem um outro planeta de estoque. A gente não tem um almoxarifado, outro planeta lá que, olha, a gente está precisando aqui, esgotou aqui os recursos naturais, a água, o solo, um determinado tipo de substância, e a gente tem um marciano que vem aqui para trazer para a gente. É isso que está aqui no planeta há milhões de anos, né? E a gente precisa ter melhor forma de administrar isso. E as meninas chegam, então, nessa parceria, digamos assim, com o Tribunal de Justiça como uma espécie de consultoras, é isso? Também.
Como é que vai funcionar esse processo? Também a roda está girando e cada vez mais incrementando, né, a possibilidade de não só fazer parte dessa oportunidade, dessa visão, né, empresarial, de melhorar os processos da gente, a gente identificar como é que a gente está gerenciando nossos resíduos, o que é que a gente pode fazer com esses resíduos para o ciclo de vida melhor, para dar um reaproveitamento, né, também da reciclagem, porque bem como gostaria de aproveitar a oportunidade que a Marina falou da questão da reciclabilidade, não é a única forma, né, o reaproveitamento também, porque na ideia da educação ambiental, o que é que a gente precisa pensar? Aquela ideia dos R's, né? Recusar, repensar, né? Reaproveitar, reciclar. Tem vários R's por aí, então a gente tem que pensar tudo. Será que a gente necessário, como órgão plano, a gente precisa realmente adquirir aquele produto? Então a Roda está vindo também com a possibilidade de fazer uma consultoria para a gente fazer um redesenho mesmo das nossas práticas de gerenciamento. Está entendendo também a questão da própria resolução 594/2024, que é o programa Justiça Carbono Zero. Cada vez mais, no CNJ, correto, cada vez mais o judiciário está como referência a nível de governança e de práticas de sustentabilidade, inclusive referência até para o executivo, para o legislativo. Então, desde 2015 mesmo, a gente conseguiu colocar como, não mais como recomendação, mas como resolução, uma política de sustentabilidade. Então, essa política cada vez mais está aprimorando os seus processos para que a gente possa identificar em todas as nossas atividades laborais, atividades do judiciário, que é enorme, não é? Que é uma estrutura enorme, com pessoas, com equipamentos, com instrumentos, com resíduos, né, consumindo atividades, e como a gente deve fazer. Então, essa política de sustentabilidade vem com 19 temáticas. A gente pensa desde a aquisição e o descarte correto do papel, plástico, vidro, metais, telefonia, frota, combustível, veículos. Então, tudo isso são vários processos que, com a consultoria da Roda, né, e com as empresas que estão chegando, a gente vai poder pensar melhor como a gente pode gerenciar para a gente não ter desperdício, né, que é dinheiro público também. Eu acho muito legal ouvir você falar assim, de tantas as possibilidades que existem, né, dentro do tribunal. Porque o que a gente acha? Vão trocar os copos plásticos pelas canequinhas ou pelas garrafas, né? Assim, a gente sempre acha que é aquela coisa pequena, que eu digo pequena, porque é uma atitude que ela, apesar de trazer impacto a princípio, né, ela é pontual, exatamente. Mas a gente não, pelo menos para quem não está participando desse processo, como vocês da Comissão Gestora, né, de Sustentabilidade, de uma maneira geral, olha assim, tá, mas o que é que a gente pode fazer mesmo, de forma efetiva? Será que a redução de dinheiro e de resíduos é isso mesmo? Beleza, então tá, então a gente vai reciclar papel. Eu achei massa essa diferença, de você ressaltar a diferença de reciclagem e de reaproveitamento. São coisas distintas, né? São coisas distintas, e acho que é bem importante a gente situar todo mundo, porque tem se falado tanto de carbono, né, de descarbonização da economia, né, porque isso virou algo tão brutal e importante para a sociedade. Por que o CNJ, né, já teve esse insight e despertou para a importância disso? Né, porque o carbono, assim, a humanidade, ela tem uma grande habilidade em mudar, em se transformar, em se articular de maneira inteligente, né? E isso pode ser determinante entre que espécie vai permanecer na Terra ou não, né? Então, agora depende dessa nossa articulação, do envolvimento de tantos organismos, instituições, pessoas, né, na compreensão do impacto do carbono no nosso planeta, né? O carbono que vem de todo produto, né, de tudo que a gente faz, a gente gera alguma forma de carbono, alguns mais, outros menos, né? Então, o carbono, ele funciona como um cobertor no planeta, e foi tão importante para que a gente tivesse uma temperatura viável para a vida até então, né? Ou desde alguns milhares de anos. E o que está acontecendo agora é que esse carbono tem se acumulado de uma maneira exagerada, né? Porque o consumismo está muito grande, porque a gente foi muito despreocupado no nosso processo, porque a gente não entendeu esse impacto. Então, quando os cientistas descobriram e comprovaram lá no protocolo de Kyoto,
né, que o carbono estava aquecendo a Terra muito mais do que deveria e que, ao aquecer dessa maneira, a gente tornaria a vida na Terra inviável num curto prazo, né? Todo mundo começou a falar sobre isso e a entender que a gente precisava de políticas públicas, de determinações, de orientações, de conhecimento para reverter isso, né? Então, agora é a nossa hora de compreender. E aí a gente vai precisar acelerar esse processo, porque está muito grave. Nos últimos 100 anos a gente vem aquecendo todos os anos. Você imagina o que é Pernambuco, que já é um clima semiárido, da Caatinga, onde chove 200 milímetros por ano em muitos lugares, na média, né? Então é uma coisa, é muito pouco, né? Assim, o que a gente fala de crise hídrica no Sudeste. Aqui é seca mesmo e faz tempo, né? Então, a gente sabe bem a importância da água e a falta que ela pode nos fazer. Para a economia, inclusive, né? A gente não está falando só de sustentabilidade, só de preservação. Está tudo conectado e a economia não vai também conseguir ir adiante se não houver um planeta habitável. E, infelizmente, Recife com mais 4 graus e com o aquecimento de gelo das calotas polares, elevação do nível do mar, e a nossa cidade está na 17ª C alagada. Quando? 10 anos, 20 anos, 30 anos? A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que está acelerando. E que tem a ver, sim, com um celular que eu comprei desnecessariamente, com uma roupa que eu comprei desnecessariamente. E aí não sou eu individualmente, são 8 bilhões de pessoas no mundo, ou 8 mil pessoas como servidores, e o corpo de direção que precisa repensar a forma como tem feito as coisas. E eu acho que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Repensando o que a gente realmente precisa e o que a gente está fazendo e que está, na verdade, sendo responsável apenas por gerar mais problemas e resíduos para todos nós. Eu queria pegar a fala de Mari também para falar sobre essa importância da conexão, né, da colaboração, né? É por isso que, na hora que a gente olha para essas resoluções do CNJ, essa preocupação que vem do Judiciário também, eu acho que uma contribuição também da Roda nesse trabalho, junto com o Tribunal de Justiça, é as nossas experiências também com indústria, né, com outros setores, com outros segmentos, né? Então, de que forma a gente consegue trabalhar de forma colaborativa mesmo, olhando outras ações que forem já implementadas, né? Porque isso não é um problema do judiciário, nem da indústria, né, nem do poder público, nem da sociedade, nem do indivíduo. Isso é um problema da nossa existência, né? Porque o planeta Terra vai continuar aí. Quem pode desaparecer somos nós, né? Então, essa parceria, esse olhar, como a Roda, a gente vem trazendo muito a questão da inovação aberta, o redesenho de processos, né? A gente usando o Design Thinking como uma metodologia. Então, esse trabalho que a gente inicia com o Judiciário e com a comissão, né, é olhar essas práticas e se inspirar, né, em outras ações que já foram implementadas, sabe, Mônica? Para que a gente possa entender a partir da realidade que vocês vivem, né? Dos prédios públicos, né? Das ações do dia a dia, repensar essas práticas para serem implementadas, né? No segundo semestre, no próximo ano, e isso venha como uma prática dos servidores e do próprio Poder Judiciário do Estado, né? Perfeito. Eu sei que o trabalho está só começando, né, de vocês, mas existe alguma coisa que, com a experiência de vocês já olharam e disseram assim, aqui a gente pode atuar? E por que eu fico perguntando isso? Porque volta para aquela coisa lá do começo, sabe? Que as pessoas acham que as ações estão muito distantes. As pessoas acham que o aquecimento global está muito longe. Daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, isso pode nem acontecer, né? E a gente vai vendo a nossa cidade aquecendo. Ou seja, trazendo para perto de nós as consequências reais. Então, no cenário que vocês já conhecem, tem alguma coisa que vocês já identificam, fora os nossos copos, né? Nossos copos plásticos, que já é uma medida já anterior à chegada de vocês, que gradativamente vão ser trocados por copos biodegradáveis, não é isso, Ayrton? Biodegradáveis. A questão da sustentabilidade nesse sentido é justamente a gente fazer essa reflexão e a gente mudar as atitudes. A gente tem que mudar o modelo. São novos paradigmas. Então, quando a gente pode pensar desde um pequeno, por exemplo, coletor. O coletor que a gente trouxe no projeto, quando a gente implantou o projeto da coleta seletiva dos resíduos, nossos coletores têm essa ideia de upcycling, né, de reutilizar o material que já foi produzido e você dá outro destino.
Tipo, nossos coletores são ecológicos, porque eles utilizam aparas de tubos de creme dental. Então a gente pesquisou isso, a gente viu órgãos públicos que já tinham isso, inclusive uma estação de coleta maravilhosa, e a gente foi atrás de fornecedores para poder nos atender. Então, ao invés de a gente fazer uma licitação para comprar aquele coletor de alumínio lindo, bonitinho, de fitas douradas, tal, lindo tal, mas ali você retirou recurso da natureza para poder fazer um coletor daquele que depois vai oxidar alguma coisa dessa. Então a gente aproveitou uma matéria-prima que já estava, né? E que, através de um bom redesenho, a gente tem hoje os coletores ecológicos para atender às nossas necessidades de descarte correto dos resíduos. Então, isso é um mínimo, um micro. E com esse trabalho que a Roda vai fazer, também de inventariar, né, todas as nossas emissões de gases de efeito estufas, a gente vai poder identificar como é que a gente está gerenciando esses resíduos. E aí vem, com certeza, eu acho que vem boas ideias e iniciativas. Eu acho que Ayrton comentou algo super importante. A gente precisa conhecer e precisa saber, né, ajudar as pessoas a saber também o que fazer, né, para além da consciência, daquele coração tranquilo quando eu vou lá jogar a pilha no lugar certo. Né, as pessoas, elas não querem fazer mal ou errado, é apenas o sistema que está montado dessa forma. Então a gente precisa reestruturar o sistema, né, e para isso é fundamental, né, que a organização, as instituições que estejam, né, nesse controle, nessa iniciativa, tenham essa preocupação. Né? Então, isso é um primeiro passo. Daí a gente precisa conhecer qual é a nossa realidade, né, de carbono, onde é que estão os grandes desperdícios, onde é que a gente é mais poluente. Né? Tá muito claro para o tribunal que a questão da energia é algo super importante. Né? Então, a matriz energética do Brasil, ela é bastante boa. 87% da nossa energia vem de matrizes renováveis, né? Isso é um número espetacular para o mundo, né? Mas como é que está o tribunal? Qual é a garantia que a gente tem que a gente também está comprando somente de origem renovável? Então isso é algo que o tribunal já tem muito claro que precisa caminhar, né? Esse primeiro passo da consciência foi dado e ele é muito favorável, né? Exatamente. Isso está claro para quem está na Comissão de Sustentabilidade. Né? Agora isso precisa ficar claro para os mais de 8 mil servidores e como é que eles podem fazer parte desse processo. Né? Então, dar às pessoas esses caminhos, essas possibilidades, essa informação é assim, o segundo, terceiro, quarto, 10º passo. A partir daí a gente tem que melhorar, né? A gente tem que melhorar a nossa consciência, aquele erro, poxa, esqueci minha caneca hoje, né? Então, tudo bem, calma, né? Se perdoe, amanhã a gente melhora. Essa caneca. Né? Então, faz parte desse processo de mudança, né? Agora, uma coisa é clara, assim, a gente precisa primeiro saber que é grave, né? E isso tem muita gente que ainda não se deu conta, ou talvez porque não saiba muito bem o que fazer. Né? Então, a partir do momento que a gente dá mais clareza para as pessoas o que elas podem fazer, que acho que isso vai ser uma parte importante do nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui conversando e eu espero que a gente volte muitas outras vezes, né, para falar da evolução disso. A gente pode realmente ser transformador. E inovação, né, que Manu bem colocou, né, ter uma figura como a Roda demonstrando que é possível, geralmente também inspira muitos caminhos, inspira o caminho da mudança, né? Então, um ar-condicionado novo hoje em dia, que é um outro elemento bastante poluente, ele consome 1/4 do que um ar-condicionado de 4, 5 anos atrás. Ele emite 1/4 do que emitia um ar-condicionado de 4, 5 anos atrás. Então, veja, é a tecnologia a serviço do meio ambiente, né? Tem muita gente trabalhando a favor disso, a gente precisa saber disso. Agora, a mudança que a gente precisa imprimir, ela é tão drástica, ela é tão dramática, que realmente não vai poder ficar ninguém de fora. Né? Ninguém vai poder simplesmente dizer, isso aí alguém vai resolver para mim. Porque a gente precisa de todo mundo, né? Porque está muito grave o que está acontecendo no clima hoje. E aí a gente volta de novo para a realidade do tribunal, né? Nós somos provavelmente 8 mil e poucos servidores, mais 500 e alguns magistrados. Então, nós somos uma grande comunidade, né? Uma grande comunidade espalhada pelo estado de Pernambuco. E que é exemplo, né?
que é exemplo, nós estamos capilarizados Exato. no Estado. E a partir do momento que a gente passa a saber o que fazer para colaborar, eu acho que essa comunidade dobra, né? Porque a gente leva esse conhecimento, essas ideias, essas propostas para as nossas casas, né? Exato. O poder de disseminar a informação, sobretudo das crianças, né? Também tem outra muito poderoso. Outra coisa, mano, que eu queria também trazer, assim, quando a gente começa num processo desse, né, de repensar as nossas ações, o que a gente pode fazer, cada um tem que dar o seu passinho, né, e dentro das suas expertises. Eu me lembro que em 2020, quando a gente recebeu um convite da fábrica da Jeep para participar de um olhar para o resíduo deles, e uma capacitação com um grupo de costureiras no entorno da fábrica, a gente recebeu toneladas, assim, de airbag, de couro do banco do carro, dos cintos, né? Numa provocação, assim, bem, gostaríamos de dar uma destinação diferente da que a gente está dando hoje. Estamos buscando uma ação que seja mais sustentável, né? Então, vamos trabalhar. Veja, isso aí é uma parte que você não sabe aonde aquilo vai dar. E a gente começou naquele processo, né? De prototipação, de pensar, de olhar para aquele material, um airbag, que são 300 anos aí para se decompor no planeta, né? E aí a gente foi a primeira iniciativa nossa com eles, e ao longo dos 5 anos a gente já evoluiu, fomos para vários projetos, né? Mas a gente olhando para aquilo ali que começou, a gente já reciclou, já reutilizou mais de 50 toneladas daquele material, né? Que foram transformados em quê? Foram transformados em bolsas, mochilas, em necessaires, em presentes de vários tipos, Minha né? bolsa veio daí, hein? Pois é. Então, e fora isso, você ainda evitou que outra matéria-prima fosse extraída, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um inventário de resíduo em determinado local, né, você precisa entender para onde estão indo esses resíduos, que resíduos são esses, né? O que a gente pode fazer, né? Se você trabalha com catadores, vamos beneficiar aqueles produtos e criar um novo produto. Então, o universo que se abre para uma economia circular, né, ele é infinito. Né? Então é isso que nos provoca também na hora que a gente aceita um convite como esse do tribunal, né? É um desafio porque a gente vai começar ali num ambiente para transformar, né? E transformar as ações que eram feitas até então, né? De uma forma mais criativa e gerando um impacto mais positivo para o planeta. Quando a gente vê a questão da sustentabilidade, né, quem começa a se apropriar mais do tema e buscar conhecimento, a gente vê que a sustentabilidade, como ela é dinâmica, como ela é transversal, né? E assim, a cada momento você vai aprendendo e reaprendendo. Aquilo que era uma solução para um determinado momento, pode ser que daqui a pouco já não seja mais. Essa ideia mesmo o redesenho dos materiais, veja, seguindo um cenário bem como um cidadão, né, que a gente consumidor. O que é que a gente vê ali? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, como foi lá de 2010, que a ideia principal que identificou a constatação de que os nossos municípios geram todos esses resíduos, né, domiciliares de tudo, e onde é que vai ficar isso? Vai guardar isso? Jogava-se nos lixões que eram abertos. Não eram aterros sanitários, que né? não eram aterros sanitários. Então, veja, nos lixões, a céu aberto, onde pessoas, né, com vulnerabilidade muito social e econômica, o que é que faziam? Iriam lá, naqueles lixões, com todos os problemas sanitários de saúde pública, iriam, às vezes, cortar, perfurar com uma injeção, uma seringa, né, de tudo isso. Então, naquele momento, tinha que se arrumar alguma solução. O que era? Promover mais aterros sanitários. Então, a proposta era até 2014, todos os municípios ter aterros sanitários. Foi cumprido, não se conseguiu cumprir, né? Mas foi um avanço. E quando começou, eita, agora nós temos um aterro sanitário, que beleza. Diz, poxa, e esse aterro sanitário? E qual é a vida útil desse aterro sanitário? 20, 30 anos. E o que é o aterro sanitário? É aterrar um monte de resíduos sólidos que poderiam ser reaproveitados. Então aí você já começa a pensar diferente, já começa a pensar em outro momento. Não é só a gente ter o aterro sanitário para aquilo que não tem uma utilidade, mas você utilizar um monte de recursos, de resíduos sólidos que foram produzidos para outros redesenhos, para outras situações que a gente pode utilizar na nossa sociedade. Então é outra forma de pensar.
esse material, por exemplo, que a roda reaproveita do polo automotivo do Goiânia, ele não é reciclável. Então, o único destino que ele tem, se não for um reaproveitamento que a roda faz, é ser incinerado. Né, que também é um processo, é um processo de tratamento do resíduo, mas é um dos piores, porque ele emite muitos gases de efeito estufa. Né? Então, veja, isso que a Ayrton trouxe a gente está sempre caminhando, não tem um ponto final, né? E a nossa realidade agora é que a gente precisa se antecipar ao próximo passo, né? Enquanto sociedade, porque justamente, né, a gente está dando um passo talvez um pouco atrasado, né, diante de tudo que está acontecendo de resposta, porque a gente age a partir das necessidades, né, a gente age a partir do dilema que a gente vive socialmente, né, a gente tem uma série de dilemas no nosso sistema atual que precisam ser repensados. Então, se a gente montar a pirâmide, né, dos R's, então se o primeiro é recusar ou reduzir, né, e a gente está falando aqui que o aterro é encaminhar corretamente, antes tem a reciclagem, antes disso tem a reutilização e antes disso tem o reduzir. Né? Então, numa sociedade excessiva e talvez um pouco adoecida pelos seus desequilíbrios, pela sua desigualdade, talvez é ótimo, né? Não, eu posso ser mais incisiva agora, né? Que a gente realmente precisa olhar para os nossos valores, né? Para o que a gente está valorizando, repensar o papel da natureza, né? E não como um lugar de exploração, mas como uma parceria, né? Como um lugar de sistemas que precisam ser reequilibrados, revitalizados, para continuarem fazendo algo tão fundamental quanto nos gerar água, quanto nos gerar alimento, né? Então, são valores que precisam ser redimensionados, né? A gente valoriza muito hoje em dia coisas que não estão a serviço da vida, né? E desconsidera coisas que são essenciais à vida, né? Então, nesse processo de aprender o que fazer para ser mais sustentável, talvez a gente precise também aprender a ser novamente mais humanos, né? Por exemplo, eu não sei se é daqui a 20, 30 anos, tudo bem, se vai ser na nossa velhice, né? Ou se vai ser, de repente, na vida adulta ou na infância dos nossos filhos ou netos. Então, eu gosto muito de um pensamento que os povos originários muitas vezes trazem, né? Do bem viver e do olhar para as decisões, ou seja, toda vez que eu vou tomar uma decisão, qual é o meu balizador? Né? O que está fazendo que eu decida aquilo? E uma forma, né, de pensar aquilo vai fazer bem para as crianças, né? Então, se aquilo vai fazer bem para as crianças, eu posso decidir nesse sentido. Então, seja daqui a 10, 20, 30, e não vai ser muito mais do que isso, anos, e que a gente vai tornar aqui esse lugar impossível de viver, as crianças ainda vão estar vivas, né? Ou algumas delas, eu espero. Então, de fato, a nossa decisão tem que ser mais drástica também, mais importante, sobre essa ótica, né? Com esses valores como base no processo decisório. E muitas vezes é até mais econômico, tá, gente? É porque hoje a base do nosso processo decisório é a economia, né? Então, a sustentabilidade, ela não necessariamente ela é mais cara. Muitas vezes ela é mais barata, né? Reduzir o consumo é mais barato, né? Ao contrário. Então, não é por aí. Às vezes é só ser mais inteligente, eu ter uma inteligência mais completa, mais ampla, que considera outras coisas, além da minha conta bancária. Perfeito. Sustentabilidade não é só economia, não. Veio naquele conceito lá de Grow Brooklyn, lá em 1987, na Conferência da ONU, né, sobre desenvolvimento econômico sustentável, onde sustentabilidade supria as necessidades presentes, tendo a capacidade das gerações futuras de também suprir suas próprias necessidades. Mas aí tem aquele viés mais econômico. Embora que o econômico, né, o sentido antropocêntrico da questão está bem focado ali, mas a sustentabilidade ela pega a parte social, pega a parte cultural, né, a parte ambiental, como a gente está vendo, e isso é uma das coisas que
o CNJ, até com essa nova resolução 550 de 2024, que veio aprimorando a nossa política de sustentabilidade, trouxe o viés também de ter um dos temas, dos 19 temas, a equidade e diversidade. Então, hoje, dentro da nossa política de sustentabilidade dentro do tribunal, não só o Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas todos os órgãos do judiciário, a gente tem agora, não só pensando só no papel, no telefone, na impressão, na gestão de resíduos, não na frota tudinho, mas trazer o lado também do viés da sustentabilidade social. Então, aí a gente está engajando com esses maravilhosas ações, projetos, boas práticas que o Tribunal de Justiça está nas comissões de direitos humanos, de acessibilidade e inclusão, de diversidade, né, de equidade racial, de gênero, né, diversidade sexual, né, tudo isso. Então, a gente está trazendo também essa possibilidade da Comissão Gestora de Sustentabilidade pensar também nessa parte mais voltada, né, às demandas da sociedade. E você estava falando aí, eu me lembrei, liguei até com uma fala que Manu trouxe. Quando fez esse estudo do cenário, né, que rodeia ali aquele polo automobilístico, você pensa, mas eu tenho aqui as costureiras, o que elas podem fazer? E aí a gente passa para uma outra camada. Viés, né? Quem são essas pessoas? Do que elas estão vivendo? Né? Como é que elas podiam fazer parte desse processo? Isso. Fazer parte dessa roda econômica? Né? Eu fico, de fato, encantada quando eu vejo esse olhar se expandindo. E aí acabei sendo remetida a uma coisa bem pontual aqui na escola, que é a campanha da gentileza, né? Que é desenvolvida de forma permanente aqui. Quando você disse assim, as decisões que a gente toma. Aqui a gente tem uma dificuldade grave, que são as vagas do estacionamento. Elas são estreitinhas, né? Então, se eu não estacionar o meu carro bem direitinho, eu inviabilizo o coleguinha do lado aqui de estacionar o dele também. Consequentemente, eu vou precisar de mais espaço, de mais vagas, porque aquela do meu lado, ela não vai poder ser utilizada, porque ela não cabe no carro. Então, na hora que eu estaciono o meu carro e eu decido olhar para o lado e ver se ele está dentro da vaga, faz toda a diferença também, né? Então, são pequenas decisões que a gente vai tomando de forma consciente ou não, que tem um impacto direto na sua vida, no seu bem-estar, no humor que você traz para o seu trabalho, né? No sorriso que você dá. E aí, quando você cresce esse processo, a gente vê esse tipo de ação. Sim, a gente quando está conversando, Mônica, assim, com as indústrias principalmente, né, tentando convencê-las de uma compra mais sustentável, né, em presentes corporativos, a gente fala muito também dessa figura das costureiras, né, porque a roda ela tem como propósito esse olhar para o resíduo, mas olhar para as pessoas também, né, que vai trabalhar com esses resíduos. Então, a gente promove cursos de capacitação em upcycling para trabalhar o resíduo e fazer com que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho, né, com esse olhar também de resíduo, né, e aí na hora que a gente vai convencer, dizer, por que você vai comprar um material virgem que vai vir lá do outro lado, né, quase do planeta, vai vir para cá, se você pode apoiar uma ação, né, que vai envolver ou uma empresa de comunidade ou uma cooperativa, que a gente vai trabalhar ou com seu resíduo ou com o resíduo que a roda tenha, porque a roda ela recebe doação de várias marcas, né, dos seus resíduos, que a gente faz, por exemplo, a Latam, a gente faz coisas para ela, dos uniformes dela, né, como da Jeep, mas também faz para outras empresas que não têm resíduo, né. Então, quando a gente olha para isso, como eu falei anteriormente, é um problema tão complexo isso que a gente está vivendo, que a gente precisa de juntar as mãos mesmo, e cada um dá a sua contribuição, né? E falando de juntar as mãos, para eu não me esquecer, a gente falar também aqui dessa parceria da Roda com o Poder Judiciário do Estado, que a gente, nesse mês de junho, a gente trouxe, né, uma campanha, que é o projeto Passista da Roda, né, que a gente convoca todo mundo que tenha guarda-chuva e sombrinha quebrados em casa, que deposite nas caixas coletoras que o tribunal disponibilizou em alguns fóruns, né? E por que isso? Porque a gente, voltando, como não há jogar fora,
né? E todo mundo, quando começa o inverno, olha, eita, minha sombrinha quebrou, o que é que eu vou fazer? Então, há um lugar adequado para você descartar, porque aquele material ali são 300 anos no planeta para ser decomposto. E o que é que a gente vai fazer com isso? Tem uma infinidade de coisas, desde mochila a fazer um casaco, né? E quando a gente consegue, por exemplo, o melhor dos mundos, quando a gente consegue um patrocínio, né, do capital, vamos dizer assim, e vamos fazer uns casacos para os catadores de rua. Né? Vamos fazer mochilas para as crianças. Tudo isso a gente pode fazer com esse material que seria descartado, né? E a gente ou pensar... Ia ficar lá acumulando em casa. Pois né? Ia ficar ali, ou vai para um aterro, né? E aí, na hora que você compra algo novo, você imagina assim, eu usei água, eu usei, às vezes, agrotóxico, né? Então poluiu o solo, para a extração de um material para fazer um produto novo. Enquanto aquele produto poderia ter sido feito daquele material que estaria sendo incinerado ou destinado a um aterro. Então, você veja assim, todo mundo precisa ter esse olhar, né? Então, esse projeto passista, quem tiver, por favor, seus guarda-chuvas ou sombrinhas quebradas, né, que leve aos fóruns que a gente vai fazer lindos materiais com esse produto. Que massa, amei. Eu já vou dar minha colaboração. Eu já sei. É o sentido de engajamento, né? De pertencimento, de se engajar também. Eu acho que, assim, mesmo que de forma incipiente, iniciante, o Tribunal de Justiça, o Núcleo de Sustentabilidade, vem trazendo algumas práticas nesse sentido. E a Semana do Meio Ambiente, que a gente está na 17ª edição, começou lá em 2009, no primeiro ano da criação do núcleo, foi em setembro de 2008, em 2009 a gente começou já a criar um programa de sustentabilidade, que era o Sustentabilidade Legal, onde não é o núcleo de sustentabilidade, bem colocado, são os setores estratégicos do tribunal, né, as secretarias, a diretoria geral, enfim, todos que fazem parte com que as coisas aconteçam. O núcleo de sustentabilidade é apenas uma unidade que fomenta, que monitora, que traz para a discussão e que está à disposição. Mas o que faz acontecer... Nisso, né, assim, que ocupa o seu tempo pensando nisso, porque como vocês falaram, é preciso ter uma visão geral. O que eu estou fazendo e daqui que eu posso mudar? Talvez no meu dia a dia aqui, na correria da SMAP, eu não tenha esse olhar direcionado. Né? E quando a gente tem uma comissão voltada para isso, com certeza os resultados vão ser muito melhores. Né? A ideia é essa. Né? O núcleo foi até, já foi criado antes até da própria resolução 201 de 2015, que o CNJ pensou que foi em 2015, a gente já tinha dito, em 2008, só foi ajustar as atribuições, mas foi nessa proposta de buscar conhecimento para trazer, para disseminar. Mas os resultados do Tribunal de Justiça são em razão, né, dos setores técnicos e estratégicos do tribunal, as diretorias de engenharia, as diretorias de vários setores que a gente tem, que faz as coisas acontecerem. E nessa questão do engajamento, e de forma iniciante, que a gente estava falando de boas práticas, por exemplo, quando a gente vê um caráter dos projetos que a gente implementou, era de caráter socioambiental. Tipo, o coletor de óleo de fritura. Ayrton, a gente nem produz óleo de fritura, peraí, vamos abrir as portas do judiciário para um resíduo sólido que polui muito o meio ambiente. 1 litro de óleo de fritura tem a capacidade de poluir 20 mil litros de água. E às vezes a pessoa, né, utiliza pouquíssimo óleo, quase que nada. Mas as pessoas que utilizam óleo de fritura, às vezes digam, o que é que eu vou fazer? Aí ou bota nas canaletas que vai entupir e vai gastar seu recurso para poder desentupir aquilo ali, ou vai jogar no quintal. Aí o quintal polui o lençol freático, vai bater na água. Então é uma forma de a gente abrir o judiciário para demandas da sociedade. As pilhas e baterias, os coletores de pilhas e baterias, não é para o usuário interno, é para o usuário interno e externo. Então, a pessoa em casa que tem as suas pilhas, que já tem a noção de que aquilo é um resíduo nocivo ao meio ambiente, fica guardando aquilo ali, mas não sabe onde descartar. O judiciário tem vários prédios colocados coletores de pilhas e baterias. Inclusive a SMAP. Exato. Né? Então a gente traz essa proposta de pensar também na amplitude social. Nossas feiras orgânicas, o projeto das feiras orgânicas do tribunal é na linha ambiental, que você pensa o quê? Em trazer uma alimentação para a sua
família, né, para você mais saudável, mas é a aquisição dessa alimentação saudável. Você está incrementando a renda de um agricultor, desenvolvendo localmente sua região lá, o seu município, né, porque ele vai gerar, vai comprar, né, com aquele recurso da renda oferida, ele vai transacionar lá. Então, tudo isso tem um viés também social e ambiental dos projetos que a gente traz aqui para o tribunal. O tempo da gente tá ali acabando, mas é obviamente que a gente não pode terminar esse episódio do IPOD sem falar especificamente da programação da Semana do Meio Ambiente, né? A gente falou aqui o tempo todo que ela está disseminada por todo o estado, né? Então, conta pra gente aí quais são as ações previstas e que vão estar sendo efetivadas até o dia 6 de Perfeito, junho. a gente iniciou ontem, né, no dia 2, tem a proposta mesmo seria do dia 2 ao dia 6, que é essa semana, mas algumas atividades vão até do dia 2 ao dia 19, por exemplo, o projeto passista, que a gente botar só não a semana, não, vamos até o dia 19, que é o último dia antes do recesso, né, que a gente vai ter. Então, a gente vai ter coletores instalados nos principais prédios da gente aqui, nos que a gente teve condições também de gerenciar, espero que a gente possa ampliar mais, né, e ser permanente até o coletor, né, a coleta das sombrinhas e guarda-chuvas, mas o projeto passista tem o coletor também para resíduos eletroeletrônicos, que ainda é pontual, porque a gente não tem uma parceria permanente fechada, como a gente tem para as pilhas e baterias, como a gente tem com as cooperativas de catadores, né, que são nossos parceiros para os resíduos normais que a gente tem. Lá na frente a gente fecha uma parceria para isso. Ontem nós inauguramos o evento da Semana do Meio Ambiente com a Feira da Agricultura Familiar, que foi com a parceria com a Prefeitura de Caruaru, lá no Fórum de Caruaru. Amanhã a gente está tendo um plantio de muda de uma horta orgânica lá também no Fórum de Caruaru. Vamos ter no sábado, dia 7, uma excursão ambiental para o CERTA. O que é o CERTA? Serviço de Tecnologia Alternativa. É uma entidade que capacita esses agricultores familiares, né, que trabalham com a produção orgânica. Porque muitas vezes o pessoal fala, Ayrton, olha, eu estou comprando esse produto aqui nas nossas feiras, mas será que é saudável mesmo? Será que é orgânico mesmo? Vamos conhecer lá quem fez a capacitação desses agricultores para conhecer como funciona. A gente vê várias tecnologias, a gente conheceu um fogão solar, ou seja, como o homem do campo trabalha, né, com poucos recursos, mas aquilo que é possível para ele para fazer com que ele se sobreviva, ter subsistência. Então a gente conheceu um fogão solar, ou seja, que não se gasta dinheiro com gás, não se gasta dinheiro com energia elétrica, e através da incidência do sol, né, ele consegue emitir calor para poder cozinhar os alimentos dele, né? Então, uma casa conceito, com várias tecnologias. Então, isso leva para a gente, que muitas vezes a gente está na capital, no centro, né, no cimento ali, para conhecer como o homem do campo, né, o cidadão do campo, ele tem a sua inteligência e traz muito para a sociedade também. Então é bem interessante. E a gente também vai ter a parceria que a gente não pode deixar de esquecer, a parceria do ECOS de Pernambuco, que é a comissão interinstitucional formada por 11 órgãos públicos, né, que a gente trabalha com as boas práticas de sustentabilidade, onde a gente troca os projetos, procura saber o que é que estão se fazendo, faz o benchmark. Aí tem a AGU, Advocacia Geral da União, os Tribunais Regionais Federais do Trabalho, o TRE, o TCE, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o seu apoio acadêmico, e a gente vai ofertar 4 cursos, né, gratuitos. A gente está tentando trabalhar para a progressão, tá, servidores? E também tem umas 2 lives, mas está na programação do site, né, dizendo quais são os cursos. Agora de cabeça eu não me lembro mais não, mas dê uma olhadinha no site que a gente vai ter. Com certeza. É isso aí. Gente, nosso tempo está acabando. Vocês querem fazer mais alguma observação? Mari, Manu, Ayrton já deu ali todos os recadinhos dele, né? Isso. Vamos nos engajar. Apesar de que o nosso programa todo foi feito de recadinhos de amor, né? Uhum. Isso, eu queria deixar uma imagem, né, que a gente precisa olhar para a questão da nossa participação no resíduo como um quebra-cabeças, né?
tudo é uma questão de organização e arrumação. Se a peça está no lugar errado, né, se aquele resíduo não foi encaixado onde deveria, na cadeia de reciclagem, de reaproveitamento, e o papel de colocar a peça no lugar certo é da instituição, de permitir, de habilitar, né, de ter onde colocar, como colocar, criar essas possibilidades. E eu, como agente nesse processo de reciclagem, de reaproveitamento, ir lá e fazer a minha parte e colocar no lugar certo. Isso pode ser determinante, né? Você, por exemplo, lá atrás, há 4 bilhões de anos, se as cadeias químicas não tivessem se agrupado para gerar oxigênio, até hoje não tinha vida na Terra, né? Então são os mesmos elementos agrupados de um jeito melhor ou pior, né? E é isso que faz a diferença. E eu sou uma otimista de que toda vez que a humanidade desperta para as coisas que precisam ser feitas, né, que precisam ser feitas, a gente é muito capaz, a gente é muito brilhante no nosso processo de transformação. Então, acho que o convite aqui é para que a gente faça essa grande virada de chave e que o tribunal seja, né, uma referência, um exemplo para como se pode fazer e como a gente pode ser bem melhor e conviver aí por muitos milhares de anos ainda mais à frente, com essa organização também feita, pensando na sustentabilidade, pensando em todas as pessoas, pensando no meio ambiente, como parte integrante de quem somos, né? Nós somos, eu sou porque nós somos. E essa é uma mudança de olhar apenas, simplesmente. Então, muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer, né? Não só participar hoje do IPOD, mas também estar participando desse processo de transformação do tribunal. Eu também quero agradecer, né, pela oportunidade e dizer também que a gente está com muito ânimo, né, para esse trabalho que a gente iniciou agora em maio, com o Tribunal de Justiça, e como uma boa pernambucana e recifense, né, a gente vai botar para torar. Não as ações aí que virão, né? Para rodar também. E para rodar. Então, muito obrigada, gente, que a gente possa, não só nessa semana, né, mas que esses hábitos, eles realmente se incorporem no nosso dia a dia, seja numa separação de lixo na nossa casa, numa reflexão dos nossos consumos, né, porque isso é algo que precisa de uma contribuição de todos nós. Ayrton, mais algum recadinho de amor do coração? Então, como representante da Comissão Gestora de Sustentabilidade, a gente agradece essa oportunidade, né, e fazer que toda a comissão, formada pelas as secretarias, consultoria jurídica, né, assessoria de comunicação, a SMAP, né, e capitaneados pelo doutor José Faustino Macedo, nosso presidente, né, doutora Ana Luísa Câmara também, que é a vice-presidente, a gente está aqui para poder aprender e redesenhar os nossos processos também, né? A governança está aí, ambiental e social, trabalhando para acontecer. O Tribunal de Justiça chegar no ótimo, no ideal. Orgulho. Gente, então eu aqui que faço agora o meu agradecimento por vocês trazerem essas informações para a gente, dividirem com a gente, e eu já fico aqui ansiosa para um outro episódio daqui uns meses, para a gente já vir aqui mostrar resultados, ver como pode ser fácil, né, fazer essa virada de chave, e que ela não é só um investimento, né, de tempo, enfim, é um investimento na nossa vida, né, no nosso planeta, no nosso dia a dia, no nosso bem-estar, no nosso trabalho. Enfim, então, mais uma vez, muito grata pela presença de vocês, tá? Já disse, conte comigo na colaboração lá do Projeto Passista, deixe comigo. Vou disseminar aqui na escola também. E que a gente possa, de fato, receber vocês aqui, porque essa é a nossa atividade fim, né? Informação, educação. E eu acho que o sucesso de um projeto como esse de vocês, a nossa colaboração no quesito comunicação, ela é fundamental. Então, um grande beijo para vocês aí que nos acompanham, um cheiro enorme e até o próximo IPOD.